E eu queria ir para o terceiro conselho, que é a questão da sociedade. Você está me mostrando uma forma de enxergar a vida, uma forma de enxergar a empresa, uma forma equilibrada. E quando o sócio não concorda com isso? Então, ô Diogo, eu já passei por algumas situações. Mas antes de entrar nessa aí, só para finalizar, o que a gente estava falando sobre a respiração é porque você já ouviu um pouco do método OPR e você sabe que a visão é holística. A empresa, a empresa não é nada sem gente, a empresa não é nada sem pessoas. Então, para uma empresa ser saudável, as pessoas precisam ser saudáveis. Então, é por isso que eu estou tocando nesse tema, porque muitos empresários que estão nos assistindo hoje estão focados ou estão esperando falar sobre é, técnicas de venda, de gestão, técnicas de aumentar seu faturamento em 20 vezes, como tem uns malucos que falam por aí. Cara, isso não existe, sabe? O que existe é um ser humano por trás disso tudo. Então, se o ser humano for forte, é muito provável que a empresa vá prosperar, vai ter uma vida abundante. Agora, se o empreendedor for fraco, seja de corpo ou de mente ou de espírito, o resultado não vem. Se vier, não é completo. Se vier por pouco tempo, aí vem a constância, né? Então a gente está falando agora do terceiro tema, que é a sociedade. É difícil, cara. Agora, é essencial. É um paradoxo que se vive. Não dá para fazer nada sozinho. E quem tem sócio tem patrão. E muitas sociedades não dão certo porque quem é sócio se acha dono e quem é dono não quer ter patrão. Quem é dono e não quer ter patrão não quer prestar contas. É muito sócio sem prestar conta um para o outro. É falta de comunicação, é guerra de ego. Muitas vezes incompatibilidade de valores. Porque muitas sociedades são fechadas procurando que a mesma visão do negócio. É onde é o primeiro erro da sociedade. A visão de negócio muitas vezes não dá certo porque a incompatibilidade de valores é muito grande. E você só enxerga isso quando já está todos os dois no barco, os três no barco, e o barco começa a afundar. Não tem como, assim, na sua experiência desenvolvida ao longo do tempo, não tem como entender o perfil desse cara antes? Se ele Tem, no teste, como é que minimiza esse tipo de erro, de decisão errada em relação à sociedade? cara, contrato bem feito, conversa franca, sem rodeios, preto no branco. Se acontecer isso, em comportamento é isso, é isso. Se tiver uma falha, uma discordância, é assim que se resolve. Se não der certo, eu compro ou você compra. Tem que estar tudo muito escrito, muito elaborado e muito bem claro para as duas partes, ou para as três, assim, quem tiver envolvido. Obviamente que dá. Mas quando você vai fazer negócio, cara, com uma pessoa, dificilmente você consegue fazer com um estranho, sabe? Normalmente, quando você busca uma sociedade, você busca pessoas que estão à sua volta, que você tem um pouco de conhecimento. Só que nem você não conhece todo mundo, cara. Ué, igual casamento. Se apaixona pela mulher, você casa e o casamento acaba. Aí você pergunta, não tem como conhecer antes? Cara, é difícil. Porque é só no dia a dia da batalha que você vê como é que a pessoa se comporta. Às vezes você se ilude, às vezes você faz uma má avaliação. Então, por isso que um bom contrato societário tem que ser bem feito. Acho que é o melhor dinheiro gasto com advogado seria isso, sabe? Um acordo sócio bem feito. Bem feito, cara. Porque tu não sabe como é que é a outra parte, como é que ela se comporta, como é que ela, sabe, vai reagir às dificuldades. Porque quando tá indo tudo bem, é fácil pra caramba, bicho. Agora, quando o negócio aperta, aí você vê quem é quem. E quais são os conflitos que você mais vê assim no dia a dia das empresas? Onde estão os principais pontos de discordância ou de conflito dentro de uma sociedade? Pô, eu vou cair pro PR de novo, cara. Organização, falta de organização. Falta. Quando você
tem um problema de comunicação, você concorda que não teve uma organização prévia? Vamos organizar aqui nossa sociedade. Eu sou responsável por isso e te presto contas pelo que eu faço, ok? Vamos organizar assim? Você é responsável pelo outro setor e você presta contas do que você faz para mim. Então, quando você organiza isso, olha só, a gente vai se encontrar toda segunda-feira às 14 horas para fazer o balanço da semana passada e programar o restante para a próxima semana, pode ser? Cara, isso funciona. Aí você tem um sócio que não comparece, chega atrasado, não traz os números. Se você não tem um acordo bem feito, aí tu fala, caralho, como é que eu vou fazer para me livrar desse cara? Não dá, eu quero crescer. Esse cara tá uma âncora. As coisas não fluem. Bicho, e tem muita empresa que não cresce por isso. Às vezes tem uma sociedade que o empresário, um deles é top, só que você sempre vai estar amarrado pela velocidade do mais lento. Uhum. E tem hora também de desacelerar, né? Aí que eu acho que tá o grande X da questão. É a coerência de entender o momento de cada um, e de ter conversas francas, né? Que é o que você acabou de falar. Cara, senta na mesa e conversa, entende por que que o outro tá lento. Se é um momento, pô, constrói a relação. Talvez seja um momento de consolidar aquela relação para depois acelerar junto, né? Então, a empresa não espera. O mercado é cruel. Então, assim, tem que ser coração na gaveta. Quem entra para um ramo desse, ou todo mundo está muito alinhado, ou quem quer crescer tem que ter. Então, eu saio, ou vocês saem. Não tem outro, não dá para esperar, sabe? Então, assim, essa questão tem. Todo mundo quer pessoas verdadeiras, né? Ah, fulano de tal é falso, fulano de tal é falso, todo mundo falando do outro. Mas quando fala a verdade pra pessoa, a pessoa Treme. fica sentida. É. Cara, isso é horrível. Sabe, quando eu faço as consultorias, eu já falo logo pro pessoal o seguinte: olha só, eu não tenho muito vontade de ficar dando volta, não. Eu gosto de ir direto ao ponto. Eu posso falar pra vocês o que eu vejo, o que eu enxergo, sem vocês se doerem por isso? As pessoas falam, não, pode. Todo mundo fala na hora. Mas quando você fala, Dói. aí, né, já fica olhando assim, meio. Porque a verdade dói. Dói porque a verdade, ela. Igual diz o amigo meu, pô, a natureza é tão natural, né? E a verdade é tão verdadeira. E quando a pessoa sente que é verdade, machuca, sabe? Porque ela sabe que é verdade, ela precisa mudar aquilo, né? E ninguém está disposto a pagar o preço da mudança. Então é muito, pô, é tão legal, cara, ter uma conversa franca e falar, cara, olha, pô, tu tá vacilando nisso, eu quero isso. Ó, se semana que vem não der, outras. Ah, vamos parar com a nossa sociedade aqui? Eu tive uma experiência dessa. Eu chamei um amigo para ser meu sócio. Amigaço mesmo. Eu falei, pô, vai dar certo, cara, vai dar bom, a gente tem um alinhamento do caramba. E eu nem vendi a parte da empresa. Eu pensei o seguinte, eu tenho um pensamento tão tão positivo, cara. Eu vejo as coisas com tanta abundância que eu falo, cara, eu não vou. Eu quero um parceiro para tocar a empresa Não vou comigo. fazer conta, né? Cara, eu não faço. Porque eu falo, é para dividir muito. Eu só quero a minha parte, eu quero um parceiro pra gente tocar isso. Nem vendi. Primeiro erro. Podia ter vendido. Cara, aí entrou. Pô, vambora aí, vamos. Cara, eu faço isso, tu faz aquilo, vamos organizar. E eu fazia. E não entregava. Pô, fulano. Cara, a gente combinou, pô, foi mal, não. Então, pá, beleza, vamos lá. E mais ou menos. Passaram alguns meses, falei, pô, não, cara, não vai dar assim não. Não, eu vou mudar, tá? Aí eu botei um deadline, falei, ó, pra mim, porque eu já tinha falado, cara, pô, te chamei pra me ajudar, você não tá pegando firme aqui. Tava, tipo, tava deslumbrado com o negócio, não tava fazendo a parte dele. Eu falei, cara, é o seguinte, vamos conversar. Olha, eu fui direto no ponto. Eu não faço rodeio. Cara, é o seguinte.
Pô, eu te chamei com a expectativa da gente fazer isso, isso e isso. Da mesma maneira que eu te convidei pra entrar, eu tô te convidando pra sair. Deixou de ser meu amigo. Então nunca foi. Porque, cara, se fosse amigo de verdade, ia entender, sabe? Ia entender que tava deixando a desejar, porque tava muito claro que tava deixando a desejar. E aí quando eu fui no ponto, e aí eu convidei pra entrar, convidei pra sair.